Primeiro, gostaria de agradecer a todos pela presença, né, o apoio dos meus convidados, a banca examinadora, a instituição e tudo. E dizer que o tema meu é da liberdade de expressão. Né? O objetivo dele foi saber se há um limite para a liberdade de se expressar. Né? E até que ponto vai esse limite. E existem sanções administrativas, tanto civis quanto penais. Né? A liberdade de expressão ela apresenta uma limitação lógica quando atenta-se contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Embora tenhamos liberdade de expressão, isso é garantido por diversos tratados internacionais do qual o nosso país é signatário, como a Declaração Francesa de Direitos Humanos, que em seu artigo 13 ou 19, né, ele explica, né, detalhadamente que todos têm a liberdade de se expressar e de emitir opiniões sem qualquer tipo de freio, né? Embora haja a limitação lógica quando escarnece-se de alguém ou ofende-se alguém ao expressar-se essa opinião. Discursos de ódio ou discriminatórios são vetados, inclusive alvos até de censura prévia. Né? Há uma jurisprudência do artigo 8202, do caso de um livreiro do Sul que escrevia obras antissemitas. Ficou muito famoso esse habeas corpus, né? É muito bonito a fala dos ministros em seus votos, alencando que, embora a liberdade de expressão ele possa se exprimir, os discursos de ódio não são permitidos. São alvo de pré-censura porque acabam por excluir as pessoas da participação social. Então tem que ser censurado. Existem limites para a liberdade de expressão. Você não pode se expressar de modo a escarnecer de alguém ou a injuriar alguém. São crimes previstos no Código Penal. A injúria, a calúnia, a difamação, a fofoca. A liberdade de expressão é um tema muito grande. Poderia falar sobre liberdade de expressão no Senado, no Parlamento, na universidade. Né? E eu fiz de maneira geral, né, querendo explicar, e o objetivo do TCC, né, da minha monografia, atingido foi esse. É demonstrar que há sanções previstas. O Código Civil, no artigo 20 e 21, ele diz expressamente que pode-se fazer cessar a transmissão de imagens desde que quando estiver atentando contra a moralidade da pessoa. O Código Civil, ele exprime isso. Foi muito interessante fazer essa pesquisa, aprofundei-me bastante. Não consegui sintetizar tudo o que eu fiz, né? A minha pesquisa foi realmente bem grande. E o que eu consegui colocar nesse TCC foi isso, que embora a liberdade de expressão seja um direito dos direitos fundamentais, da família dos direitos fundamentais, ele é um dos chefes, um dos mais fortes. Porém, uma colisão de direitos fundamentais, como o direito à privacidade, o direito à personalidade, à honra, em conflito, num conflito entre a liberdade de expressão e o direito à honra, à privacidade, os direitos da personalidade, frequentemente a liberdade de expressão se sobressai, já que ela é um dos pilares da democracia. Né? Mas também não é panaceia para todos os males. Você não pode falar, eu tenho liberdade de expressão, e utilizar-se de, né, certo bom senso, sempre é bom para se evitar um abarrotamento de processos no judiciário, causados por calúnia, etc. Um momentinho. Bom, eu acho que de maneira bem sucinta, já concluí? Foi isso, né? Sim. Posso começar? Rafael, seu trabalho está muito bom, né? Fala um pouquinho para mim, que eu acho que isso é um tema que interessa para todo mundo, já que a gente vive nas redes sociais, sobre a liberdade de expressão nas mídias sociais. Não na imprensa, mas assim, aquela feita por nós, assim, pela pessoa, no Facebook, Sim. no WhatsApp, sobre isso. Sim, a expressão nas mídias sociais é uma extensão da expressão que ocorre no nosso dia a dia, na esfera real. Né? Então, expressar-se de modo denegrindo a imagem de alguém é ilegal. E haverá sanções previstas. Né? Tem, inclusive, no TCC, o caso de um cidadão que ele se expressou de forma a chamar o senador de picareta e ladrão.
simplesmente sofreu um processo e agora tem que pagar uma indenização de 10 mil reais. Né? Por quê? Porque é um atentado à dignidade da pessoa humana, né? A ofensa. Né? É porque temos liberdade de expressão. Você tem a liberdade de expressão, mas também existe um limite. Sim, nessa liberdade. Uma limitação, claro. A gente sabe, Rafael, que dentro do judiciário também, tanto os advogados, como promotores, juízes, né, eles extrapolam, né, o linguajar, vão além do linguajar jurídico, né, e perdem a urbanidade ao decidir sobre determinadas coisas. Como que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, tem se manifestado sobre isso? O CNJ acabou por afastar um dos juízes que, em sua fundamentação da decisão, disse que a preguiça é invencível, e isso irritou muito a OAB como um todo, porque ele, na fundamentação de sua decisão, embora ele possa, né, claro, discordar de sua decisão, já que isso é uma democracia, né, e é até interessante, ele faltou com o dever de urbanidade com a advogada nesse caso em questão. Em uma outra decisão, um outro juiz também, ele acabou por ter opiniões, né, e utilizou-se da sua decisão para colocar algumas ideias dele. Isso, na verdade, não é um crime, porque como juiz ou como cidadão, todos têm a liberdade de expressão. Né? Porém, ele foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça e, né, o ministro Marco Aurélio achou isso um pouco inapropriado, porque discordar da decisão faz parte do jogo democrático. Bom, como você bem colocou, a liberdade de expressão é um direito fundamental. Sim. Correto? Eu queria saber, ele sendo um direito fundamental, há colisão com outros direitos fundamentais disciplinados na Carta Política maior do país? Sim, o direito à intimidade e à honra, por exemplo. A liberdade de expressão ela tem que parar por aí. Embora ela seja um dos direitos mais fortes da família, né, dos direitos fundamentais, ela não pode se atentar contra o princípio da dignidade da pessoa humana, né, e numa colisão direta entre outros direitos fundamentais, geralmente leva a melhor. Porém, para quando atenta-se um discurso de ódio ou discriminações raciais, né, como no caso desse livreiro do Sul, no habeas corpus 8202, já faz um tempinho, em que, muito bonito o voto do Marco Aurélio, né, falando que, embora tenha liberdade de expressão, não se pode se discriminar e atentar contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Explica para mim só uma última pergunta, a questão do jornalista, né,